Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam com saúde, muita paz, tá? Nós vamos começar um conteúdo novo da área da física chamada calorimetria. Sobre o efeito do calor, começo antes de se saber que era uma forma de energia e, por isso, foi definida a unidade de calor, que é muito usada até hoje, embora ele não pertença ao Sistema Internacional de Medidas. Essa unidade é a caloria e o seu símbolo é Cal, tá? Então, muito importante, calor é uma forma de energia e hoje se usa muito uma unidade chamada caloria, tá? Ele não pertence ao Sistema Internacional de Medidas, mas aqui no Brasil a gente usa muito esse termo, caloria, e o seu símbolo é Cal. Por definição, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Mais tarde percebeu-se que essa quantidade de calor variava um pouco conforme a temperatura inicial da água. Então, foi escolhido um intervalo de temperatura que vai de 14,5 a 15,5. Em outras palavras, uma caloria é a quantidade de calor necessário para elevar a 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Depois de estabelecido que o calor é uma forma de energia, passou-se a usar o joule como unidade de medida de calor no Sistema Internacional de Medidas, tá? No SI. Ficou definido que uma caloria é igual a 4,186 joules, tá? Muito importante, a unidade de calor no Sistema Internacional de Medidas é o joule e o símbolo dele é esse J aqui, tá? Então, uma caloria é igual a 4,186 joules. Agora nós vamos entrar num assunto novo, tá? É um conceito novo, se chama capacidade térmica e calor específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir são o que acontece com o corpo quando ele recebe calor, tá? Então, quando um corpo perde ou recebe calor, ele pode ter a sua temperatura diminuída ou aumentada. No entanto, há uma outra possibilidade. Ele pode mudar seu estado de agregação ou fase, tá? Ele pode passar do estado sólido para líquido, líquido para gasoso, de gasoso para sólido, de sólido para gasoso, de gasoso para líquido, etc, etc, etc. Então, essa mudança de fase, tá, será analisada posteriormente. Por enquanto, vamos considerar somente a situação em que ocorre um aumento de temperatura do seu sistema. Então, por exemplo, se você tem aqui um pote de água, tá? Inicialmente ele está mais ou menos geladinho, tá? Você põe ele no fogo, aí com um certo tempo essa temperatura, a temperatura da água começa a subir, tá? E aí ele começa a borbulhar, entra em ebulição, né? E aí finalmente toda a água acaba evaporando. Então, desse ponto da água quente até o vapor, existe o que? Uma mudança de fase, uma mudança de estado de agregação, tá? Nós vamos nos ater somente nesse processo aqui, ó, em que ocorre o aumento ou a diminuição da temperatura do sistema. Mais para frente a gente vai trabalhar com esta etapa aqui. Capacidade térmica. Suponhamos que um corpo receba ou perca uma quantidade de calor Q, tá? Quantidade de calor a gente já passou a chamar de Q, tá? De forma que não ocorreu nenhuma mudança de estado de agregação, ou seja, você tem um corpo, você aqueceu e esfriou ele, só variou a temperatura, não houve mudança de agregação, tá? Não houve mudança de fase. Nesse caso, podemos observar que o corpo sofrerá uma variação de temperatura delta-teta. Esse delta-teta aqui já é um velho conhecido nosso, tá? Variação da temperatura delta-teta. Proporcional à quantidade de calor perdido ou que ganhou, né? Chamada Q,
E assim a gente tem a primeira fórmula desta parte da física, Q igual a C vezes delta θ, onde Q é a quantidade de calor que o sistema ganhou ou perdeu. C a gente chama, é uma constante, tá? Chamada capacidade térmica, tá? E eu já vou explicar o que é essa capacidade térmica. E delta θ, nosso velho conhecido, variação da temperatura. Vocês lembram do pote de geleia? Então, meu pote de geleia acabou e jogaram fora o pote. Mas, em substituição, nós temos este extrato de tomate, tá? De forma que você tem aqui dois materiais aqui, um vidro e uma tampa de alumínio. Então, a gente viu lá na parte de dilatação térmica que o vidro ele tem uma dilatação, uma coeficiente de dilatação, e a tampa de alumínio tem um outro coeficiente de dilatação. Mas não é só isso não. Também ele tem uma característica própria, chamada capacidade térmica. Ou seja, vamos supor que você pega esse vidro e aqueça ela. Então, provavelmente, ou o vidro ou a tampa de alumínio, um desses dois, ele vai aquecer mais rápido do que o outro, tá? Então, se você pegar uma panela, você tem a alça, em que você segura a panela, ela normalmente é feita de um plástico. Por quê? O plástico ele vai demorar muito mais tempo para aquecer do que a parte metálica da panela. E aí um outro exemplo clássico aqui, você tem uma faca, dois elementos, a parte metálica e uma haste, um suporte de madeira, tá? Então, se você colocar isso aqui no fogo, se você colocar a mão aqui, vamos supor que você coloca o fogo bem aqui na extremidade aqui. Essa parte aqui você vai ver que ele vai aquecer de uma forma tal que você talvez nem consiga mais colocar a mão. Só que se você mantiver a mão aqui, segurando no cabo, você vai conseguir manter segurando sem queimar a mão, tá? Capacidades térmicas diferentes, tá? Esse cara aqui vai esquentar muito mais rápido do que este material aqui. Exercício resolvido. Uma esfera de ferro está inicialmente a uma temperatura de 30 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, sua temperatura passa para 34 graus Celsius. Determine a capacidade térmica da esfera, item A, e o item B. Qual será a variação da temperatura da esfera ao receber uma quantidade de calor de 4.800 calorias? O item A aqui. Item A, nós vamos começar com a temperatura inicial e a temperatura final da esfera. Lembra que ele está inicialmente a 30 graus Celsius e ele recebe 600 calorias. A temperatura da esfera sobe e ele chega a atingir 34 graus Celsius. Portanto, a temperatura inicial é 30 graus e a temperatura final é 34 graus Celsius. Delta θ é a variação da temperatura e ele é dado por delta θ igual a θF menos θI, ou seja, a variação da temperatura, delta θ, é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 34, temperatura final, e a temperatura inicial é 30, tá? Temperatura inicial 30. Fazendo as contas, dá 4 graus Celsius. Portanto, variação da temperatura, delta θ, vai ser 4 graus Celsius. Fórmula: Q igual a C vezes delta θ. Q, quantidade de calor, C, capacidade térmica e delta θ, a variação da temperatura. Então, gente, Q é a quantidade de calor, é um dado do exercício, é de 600 calorias. Ou seja, a esfera ela recebeu uma quantidade de calor de 600 calorias. Isso aqui está no enunciado. C é a capacidade térmica, é o cara que você quer determinar, tá?
é o ponto de interrogação. E delta θ, a variação da temperatura, nós acabamos de calcular, delta θ vale 4 graus Celsius. Na fórmula aqui, eu tenho o valor de Q, o C é o cara que eu quero saber, e o delta θ também eu tenho, tá? Então, eu preciso descobrir o valor de C. Então, eu vou isolar o C na equação, de forma que eu vou rearranjar a equação ao ponto de que eu posso ficar com a seguinte resolução. C, que é a capacidade térmica, é igual a Q dividido por delta θ. Delta θ estava aqui, estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado do sinal de igual, o que era vezes passa a ser dividindo. Substituindo aqui o valor de Q e de delta θ, nós vamos ter que C é igual, o Q vale 600 e o delta θ vale 4, tá? Q vale 600, delta θ vale 4. 600 dividido por 4, ele vai dar 150. 150 calorias por graus Celsius. Portanto, a capacidade térmica da esfera vai ser de 150 calorias por graus Celsius. Também ele quer saber qual que vai ser a variação da temperatura se essa mesma esfera receber 4.800 calorias, tá? Uma quantidade de calor de 4.800 calorias. Então, voltamos à fórmula inicial, Q igual a C vezes delta θ. Então, Q é a quantidade de calor, é um dado do exercício, 4.800 calorias. Por quê? É a quantidade de calor que o item B está falando que a esfera recebe, né? O item B está falando que a esfera vai receber 4.800 calorias. C é a capacidade térmica da esfera. Como é a mesma esfera, é a mesma capacidade térmica. E a gente calculou no item A que a capacidade térmica da esfera é de 150 calorias por graus Celsius. Delta θ, a variação da temperatura, que é o cara que eu quero saber. Pela fórmula, nós temos o seguinte, Q igual a C vezes delta θ. Q eu tenho, o C também eu tenho, e o delta θ é o cara que eu quero saber. Então, eu vou isolar esse cara aqui e vou fazer um rearranjo na equação, de forma que delta θ é igual a Q sobre C. O C estava multiplicando aqui, passa para o outro lado do sinal de igual, o que era vezes passa a ser dividindo. Então, delta θ vai ser igual a Q sobre C. Então, substituindo os valores de Q e C, nós temos o seguinte, delta θ, a variação da temperatura, vai ser igual a 4.800 dividido por 150. 4.800 dividido por 150 costuma dar 32. Portanto, variação da temperatura da esfera vai ser de 32 graus Celsius. Quando a esfera recebe uma quantidade de calor de 4.800 calorias, ele vai aumentar a temperatura em 32 graus Celsius. Bem, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês fiquem em paz, com muita saúde aí, tá? Façam os exercícios na aba de atividades. Qualquer dúvida eu vou estar no Meet. E, bom, até a próxima aula e bons estudos.